Oi, meus queridos, tudo bem? Tenho ânsia de contar um pouquinho sobre Anne Frank, notícias do anexo secreto, diário de uma jovem. É gostoso, a impressão que dá é que estou convivendo com a Anne Frank, sabia? E aí, eu até já tinha falado um pouco para vocês sobre ela tem uma mala de fuga. Não sei se tem alguma coisa de fuga aí. Tem, ó, sacola de fuga, né? E aí ela conta um pouquinho sobre um dia, segunda-feira, 26 de julho de 1943. Ontem foi dia de tal tumulto e alvoroço que hoje ainda estamos exaltados. Você poderia mesmo perguntar se não há dia que se passe sem agitação no anexo secreto. Ao ouvirmos o primeiro apito da sereia, estávamos ainda tomando café. Não demos a mínima importância, pois significa apenas que os aviões estão atravessando a costa. E o que eu estou fazendo aqui? Aqui é parte da manhã ainda, né? Chegando a hora do almoço, tomando meu café. Hoje é sábado. E ela tomando o café dela e os aviões atravessando o céu. Tenso, né? Mas parece que eles estão tão acostumados que tá. Vamos continuar tomando esse café. Eu lembro de uma vez que eu estava dormindo e começou um terremoto, eu estava no primeiro andar, e aí começou a balançar tudo. E eu simplesmente também não consegui. Estava com tanto sono, que eu até pensei em levantar e não levantei e continuei dormindo. Até que uma hora parou de tremer, né? Isso, não sei se está tremendo alguma coisa aí, mas em nome de Jesus é um alarme falso. Não é nada. Nada de ruim está acontecendo. Eu creio. Amém? Depois do café fiquei deitada durante 1 hora, pois estava com muita dor de cabeça. E depois desci. Eram 2 horas. Margot terminara o serviço do escritório às 2h30 e nem acabara ainda de juntar as coisas, quando as sereias começaram a apitar. Por isso voltei com ela para cima. E já não era sem tempo. Não fazia 5 minutos que lá estávamos quando começou o tiroteio, tão forte que fomos ficar no corredor. Aí deu medo. Eu não sei o que são as sereias, mas enfim, aí tiroteios, as coisas pioraram um pouquinho, né? E como? E como pioraram? E como retumbava? Estremecia aquela casa. Como caíam as bombas? Apertei minha sacola de fuga, mais por querer agarrar qualquer coisa junto a mim do que com a ideia de fugir. Porque nem existe um lugar para onde ir. Então essa sacola de fuga eu tenho alguma coisa aqui que na hora que eu tô com medo, pode ser uma pessoa também, pode ser um amigo que te socorre, pode ser teu marido, pode ser tua mãe, tua sogra, alguém, um pastor, uma pastora, um líder, enfim, tem alguma coisa aí, né? A hora que eu corro para isso, né? Mas essa sacola de fuga não resolve. Engraçado, acabei de falar, nós estamos no Setembro Amarelo, né? E por um tempo eu tinha minha sacola de fuga, que era os remédios calmantes, né? E até que uma hora Deus me pediu para eu abrir mão deles, sabe? E eu abri, porque eu não sei se você tem essa sacola de fuga, e essa sacola de fuga às vezes pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser um cigarro, pode ser uma pornografia. Toda vez que bate o medo em você, você vai para isso. Essa sacola de fuga, ela fala, não tenho para onde ir, talvez é um lugar parado, né? Pode ser alguém com quem você fica, né? Cuidado para não ficar grávida, não, enfim, entendeu? Ter essa sacola de fuga e que
E aí Deus tirou da minha vida, né? Como eu falei, a sacola de fuga. Vou terminar. Ó, se chegarmos algum dia ao extremo de fugir daqui, a rua seria tão perigosa quanto um bombardeio aéreo. E aí ela fala, lá fora tá mais perigoso que aqui dentro. Aqui tá ruim, mas lá fora tá pior. Então, às vezes é um tempo de resguardar, sabe? Eu não sei se esse lá fora, eu penso, é o tempo que você estava no pecado. Agora, não sei se você está em santidade, tá ruim, mas o bombardeio estava pior, sabe? Mais provável de morrer. No meio do bombardeio. E se morrer, né, de repente, é o que Deus falou ontem, Ezequiel. Ezequiel, avisa essa pessoa. A pessoa morrer, sabe, fazendo mal, eu vou esquecer de todas as coisas boas que a pessoa fez, né? E vai pro inferno. Então avise. Então, ninguém quer morrer no bombardeio, ó. Então ela fala que lá fora tá pior. Então, por mais que você esteja nessa situação em um anexo secreto, né? Não sei se você tá com pessoas estranhas, conheceu agora, tá na igreja agora, enfim, tá num lugar talvez que não é, né? Não é o que você queria. Ela saiu da escola, né? E ela tá adaptando ali, entendeu? Ela não tá exatamente do jeito que ela queria, quer ver? Ela quer estudar e as pessoas desprezam aquilo que ela faz. Ela sempre reclama. As pessoas criticam o jeito dela, né? E tudo isso aqui que ela faz se torna tão importante que é uma ponte para nós entendermos o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, a Anne Frank se torna muito importante, né? Para nós. Mas ela vive vários conflitos. E ela, para estudar, ela usa uma mesa que nem é dela. Ela tá ali de favor. Que é a mesa de um senhor que também veio de favor, com que ela dividiu o quarto. Mas ele é muito chato, esse senhor. Mas enfim. Então talvez você esteja numa situação que você pode estar não na sua casa, você pode estar com pessoas estranhas, sei lá, num novo setor, né, do seu trabalho. Mas vai ficar tudo bem. E as pessoas não precisam entender para você ser importante, seu trabalho ser importante. Não precisa, né? Olha só como ela é validada. Infelizmente, ela é validada depois da morte, né? Mas, enfim, tá bom. Melhor que nada, né? Ó, depois de meia hora, que é o bombardeio, decresceu e o movimento da casa cresceu. Peter baixou de seu posto de atalaia na água furtada. Do céu estava no escritório geral. A senhora Van Damme no escritório particular. Sentia-se em segurança. E o Sr. Van Damme no escritório particular sentia-se... E o Sr. Van Damme estivera observando tudo lá no sótão. Nós, as do pequeno patamar, também dispersamos. Eu fui lá para cima, ver subir acima do porto as colunas de fumaça de que falara o Sr. Van Damme. Não demorou para que lá de fora nos viesse o cheiro de queimado e aparecesse uma fumaceira espessa a cobrir tudo, embora o incêndio grande assim não forme panorama agradável. Por sorte nossa, já se acabar e podemos nos dedicar às nossas respectivas tarefas. Quer dizer, a turbulência durou um pouco, fez uma cortina de fumaça lá fora, né? Tiroteio, mas uma hora acabou. As coisas ruins uma hora se acalmam, né? A água baixa, as coisas, enfim, né? Como disse hoje na mensagem da Arca de Noé, uma hora a chuva, a água baixa, né? E tudo vai ficar bem de novo. Na mesma noite, ao jantar, outro alarme antiaéreo. A refeição era convidativa, mas a fome sumiu ao simples som da sereia. Quando alguma coisa apita,
a gente perde até a fome, olha lá. Não aconteceu coisa alguma e 3/4 de hora depois passou o perigo. Quer dizer, alarme falso. Às vezes nem tá acontecendo nada. Eu não sei se tá com medo. Nem tá acontecendo nada. Os pratos estavam amontoados para lavar. Alarme antiaéreo, tiroteio aviões e mais aviões. Que coisa. 2 vezes no mesmo dia também é demais, pensamos todos nós, mas não adiantou nada. De novo choveram bombas. Na verdade, tudo isso que vai acontecer, ó, começou o fogo, parou, começou o fogo, parou, é tudo. E pra frente vai acontecer de novo, eu já digo. É tudo alarme falso, porque, na verdade, o que vai matar a Anne Frank não é aí o anexo secreto. É lá em outro lugar, porque ela vai para o campo de concentração, ela vai ficar doente, então é outra coisa. Isso que ela tanto teme, eles ali, não é isso. Tudo alarme falso. Ó, já me sufocam tantos alarmes, estou cansadíssima. Esses alarmes que apitam, né? Falando, vai acontecer alguma coisa. E aí ela fala, as pessoas não conseguem tomar o café, não conseguem comer, ninguém tem fome, porque fica com medo. Não sei se tem um alarme na sua... Ai, desculpa, eu me perdi um pouco. Então, eles acabam perdendo o apetite. Então, se eles tinham que comer, não sei você, dê um alarme aí. Você tinha que comer, você nem consegue comer. Não consegue almoçar, não consegue dormir direito, né? Você fica alvoroçada. As coisas que você tem que fazer, você já não faz, né? O que ela fala assim, a louça fica suja porque a gente não tem paz para fazer as coisas. Aqui nesse caso, uma coisa está acontecendo lá fora, uma guerra. Agora, a guerra é lá fora ou é interna? Se é você com alguém, ou você com você mesmo, ou você com Deus, eu digo, resolva. Se está nas tuas mãos, resolva para você ter paz. Resolva. Coloque ponto nos is. Porque foi a mensagem que Deus deu também sobre a 49, 50, 51, 52, 53. Sublinhe, pontue, não deixa tudo uma bagunça. Para que você tenha paz, volte à sua rotina, entendeu? Não tem essas sacola de fuga que não é para lugar nenhum, né? Que é só uma ilusão. Resolva. Agora, se a guerra é lá fora, se é o seu patrão, se é alguém que tem que decidir, né? Alguém que você está esperando, que tem que decidir alguma coisa lá fora, aí isso é só restaurar, né? Igual ela aqui, o que ela ia fazer, né? Mas também, se deixar de comer e dormir, não vai adiantar. E aí tem outra coisa que eu ia falar aqui, nisso tudo, ela tem que conviver com um monte de gente estranha. Sabe? Que ela não gosta daquelas famílias, que no início até parece que eles vão formar amizade, mas uma hora eles se gostam, depois eles se detestam e acabam mais que se detestando mesmo. Mas é assim, às vezes a vida aproxima em situações ruins você de algumas pessoas. Tem uns com que ela se dá melhor. Olha lá a mensagem. Quer ver? 29 de julho de 1943. Lavávamos pratos e a senhora Vandam, do céu e eu, e coisa que raro acontece. Eu estava tão extraordinariamente quieta que era certo repararem. Olha lá, ela era de falar bastante. Para desviar perguntas, procurei depressa um assunto que fosse neutro e pensei que seria boa escolha um livro. Como veio Henrique do outro lado. Olha que nome diferente. Veio Henrique do outro lado. Enganei-me. Se a senhora Vandam não pula em mim, quem o faz é do céu. A história reduz-se ao seguinte. Do céu recomendou o livro de modo especial como excelente. Margot e eu achamos que era tudo, menos isso.
A personalidade do rapaz estava bem delineada, mas o resto era melhor atenuar um pouco. Enquanto lavamos os pratos, disse eu qualquer coisa que o valesse e lucrei uma grande encrenca. Como pode você entender a psicologia de um homem? A de uma criança não é tão difícil. Você é criança demais para ler um livro daqueles, pois nenhum homem de 20 anos seria capaz de o compreender inteiramente. Então, por que eu recomendava especialmente a Margot e a mim? E continuava, coadjuvado pela senhora Vandam. Você sabe demasiado a respeito de coisas que não lhe convêm. Foi erradissimamente educada. Mais tarde, quando for mais velha, não há de achar graça em nada, então dirá: li isso nos livros há muito tempo. Essa parte já tinha lido com vocês. Não perca tempo se quiser arranjar marido ou ficar apaixonada, senão tudo será desapontamento para você. Em teoria já é mestra, agora só lhe falta a prática. Enfim, ela vai falar muito mal da senhora Vandam, né? E ela não consegue ter um diálogo com eles. O Senhor do Céu, se eu não me engano, é o senhor que compartilha o quarto com ela e que empresta a mesa para ela estudar. E ela não se dá bem com eles. Ela não consegue ter um diálogo com eles sem discutir. E parece que ela está sempre dando a opinião dela. E eles não gostam. Mas, do mesmo modo, o contrário também acontece, porque eles estão sempre dando a opinião deles e ela também não gosta. Não sei se isso acontece com você. Terça-feira, 3 de agosto de 1943. Excelentes novidades políticas. Na Itália foi proscrito o Partido Fascista. Em muitos lugares, o povo luta nas ruas contra os fascistas e até o exército toma parte no combate. Como poderá um país assim guerrear contra a Inglaterra? Acabamos de passar por outro bombardeio aéreo. Cerrei os dentes para forçar a coragem. A senhora Vandam, que sempre dissera antes fim terrível que nenhum fim, é a mais covarde de todos nós. Tremia como vara verde. Hoje de manhã e chegou a desandar no choro. Acaba de fazer as pazes com o marido, depois de uma semana de bate-boca. E quando este a confortou, só de ver a expressão que lhe veio ao rosto, ia me tornando sentimental. Musha acaba de provar que ter gatos em casa tem suas desvantagens bem como vantagens. Encheu a casa de pulgas e essa praga aumenta dia por dia. O Sr. Coffus andou espalhando um pó amarelo em tudo que é canto, mas as pulgas parece que nem ligaram. Isso está nos deixando nervosos de fato. Ficamos a imaginar coceiras nos braços e pernas em diversas partes do corpo. Aí está a razão porque muitos de nós fazem ginástica, para de pé mesmo, espiar a nuca e a parte de trás das pernas. Agora sim estamos sendo castigados pela pouca flexibilidade que temos. De tão endurecidos nem conseguimos virar a cabeça direito. Deixamos de praticar ginástica seriamente há muito tempo. Sua Anne. E aí, aqui na outra, vou fazer um pouquinho maior hoje. Quinta-feira, 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, lembrando que Kitty é você, ó. Agora que há mais de ano moramos no anexo secreto, você já conhece algo sobre nossa vida, mas parte dela é de fato indescritível. Você segue alguém? Você tem observado a vida de alguém? É mais ou menos aqui que eu sinto, eu acompanhando Anne Frank, né? A gente acompanhando, sabendo sobre ela.
Há tanto que contar, é tudo tão diferente da vida da gente comum dos tempos normais. Assim mesmo, para lhe proporcionar vista mais íntima de nossa vida, de vez em quando pretendo dar-lhe a descrição de um dia comum. Principio com uma tarde e uma noite. Você passando o dia com a Anne Frank. Como seria esse dia? E aí você vai estar só como observador. 9 horas da noite, inicia-se a azáfama da ida para a cama e na verdade a coisa é complicada. Cadeiras são arrastadas, camas puxadas para baixo, cobertores desdobrados, nada fica onde estava durante o dia. Eu durmo num divã pequeno, que não mede mais de 1,5 metro e por isso é preciso encompridá-lo com cadeiras. O espanador, lençóis, travesseiros e cobertores são retirados da cama do céu, onde ficam durante o dia. Ouve-se no quarto pegado um estardalhaço terrível, mas é só a cama de Margot, feita em sanfona, que está sendo estirada. De novo, divã, cobertores, travesseiros, tudo é utilizado para que se tornem mais confortáveis aquelas tábuas duras. Tadinha. Lá em cima parece que troveja, mas é apenas a cama da senhora Vandam. É preciso levá-la à janela, compreende você? Sua Majestade dá... Enfim, eu não sei ler isso aqui. Lisous, cor-de-rosa, quer sentir aragem fresca em seu narizinho. Depois que Peter acaba de se arranjar, vou eu para o cubículo lavatório, onde me lavo completamente e faço toalete geral. Há ocasiões em que aparece, mas é só nas semanas e meses de calor, uma pulguinha flutuando na água. Depois é escovar os dentes, enrolar os cabelos, manicure e os algodões de água oxigenada para clarear os pelos do buço. Tudo isso em menos de meia hora. Engraçado, nunca vi alguém clarear os pelos do buço. Desculpa. 9h30. Depressa, visto o roupão e saio correndo do banheiro, carregando o tal vaso, os grampos, as calcinhas, os enroladores de cabelo e o algodão. Em geral, porém, sou chamada de volta por causa dos vários fios de cabelo que ficaram a enfeitar a pia em curvas graciosas, mas não do gosto da pessoa seguinte. 10 horas. Colocou-se o blackout. Boa noite. Durante um quarto de hora, pelo menos, rangem camas e suspiram molas quebradas. Depois é o silêncio, isto é, se nossos vizinhos de cima não brigarem na cama. Agora, se a cama faz tanto barulho... É a Segunda Guerra Mundial, mas sem casais, né? Imagina o barulho. Não faziam, enfim. Mas aqui ela fala que o barulho era por causa da briga, não porque estavam fazendo as pazes, né? 10h30, ruído na porta do banheiro. Estreita faixa de luz tomba no quarto. Rangem sapatos e aparece um casacão ainda maior que o homem que o veste. É do céu, de volta do serviço noturno no escritório. É a comida que tem que ser guardada e mais uma cama é feita. Então desaparece de novo a sombra e só se ouve, de tempos em tempos, ruídos suspeitos vindos do banheiro. Para, filha. 3 horas. Sou eu. Tenho que me levantar para certo servicinho no tal vaso de metal que está embaixo da cama e é posto em tapete de borracha como precaução para caso de vazamento. Meu Deus. É um bilico, né? Quando isso tende a acontecer, sempre segura a respiração, pois, pelo rumor, até parece regato de montanha a cair no pote de metal. Depois volta o pote ao lugar e volta para a cama a figura da camisola branca que todas as noites provoca a mesma exclamação de Margot. Oh, que camisola indecente! Então, certa pessoa fica acordada mais ou menos um quarto de hora a ouvir ruídos noturnos. Primeiro, escuta se não entraram ladrões lá embaixo. Depois, escuta as diversas camas.
as de cima, as do lado e a do mesmo quarto. Deste modo, pôde-se quase sempre adivinhar como dormem os membros da família ou como passam a noite de insônia. Enfim, parece que vocês passaram a noite com Anne Frank, né? O dia, né? Ó, a última cama não é nada agradável, especialmente por pertencer a um membro da família chamado do céu. Em primeiro lugar, ouço o estertor de um peixe fora d'água, repetido 9 ou 10 vezes. Depois, com muita agitação, intercalada de estalidos, os lábios são umedecidos e segue-se um longo revirar e remexer na cama, terminado por novo arranjo de travesseiros. 5 minutos de paz perfeita e depois a mesma sequência. Desenrola-se mais 3 vezes, pelo menos, antes do doutor acalmar-se e dormir um pouco. Também pode advir um tiroteiozinho à noite, variando entre 1 e 4 da madrugada. Meu Deus! Nunca chego a perceber claramente o que se passa, até que dou comigo em pé ao lado da cama, como por força do hábito. Estou às vezes tão envolvida nos sonhos que penso ainda em verbos irregulares franceses ou nas brigas lá de cima. Demora algum tempo até eu acabar de compreender que estou ouvindo tiros, ainda em meu quarto, mas em geral acontece o que ficou descrito acima. No instante, agarro um travesseiro, um lenço, visto roupão, calço chinelos e vou para a cama de papai, aos trambolhões, como escreveu Margot em meu poema de aniversário. Sou o primeiro tiro, da noite na calada. Caluda, a porta range e se escancara, e uma menina de ar brejeiro ali surge, abraçada a um travesseiro. Uma vez chegada à cama grande, o pior já passou, a não ser que o fogo se torne forte. 6:15. Trim! O despertador que levanta a voz a qualquer hora do dia, quando a gente quer e às vezes quando não quer. Crack-pim! A senhora Vandam desligou. Cric! O senhor Vandam levanta-se, vai a toda para um banheiro. 7:15. A porta torna a ranger. Do céu já pode ir ao banheiro. Sozinha, tira o blackout. O que será isso? Começou um novo dia no anexo secreto. É isso. Que legal, né? Passar um dia com a Anne Frank. À noite. Sabe por que ela sabe todas essas coisas? Porque ela já coabita com eles há muito tempo. Então a gente decora as pessoas, né? Você já sabe como é que a pessoa pisca, né? Como que a pessoa molha os lábios, olha o que ela fala. De quanto em quanto tempo. Como a pessoa sorri. Os horários certinhos. Você sabe da pessoa, você decora a pessoa. Só que tem dois lados. No caso dela, tem a decoração que ela faz porque ela detesta aquelas pessoas. Mas tem um lado bom, que é quando você ama alguém, você decora o jeito da pessoa. Né? Você decora os trejeitos, você tem a lembrança do cheiro, da voz, né? A risada, sabe, os barulhos. E você passa a amar essas coisas. Eu acho que se faz isso com as pessoas que a gente mais ama. Observar a pessoa dormindo, o jeito que a pessoa se espreguiça, o jeito que a pessoa fala, o tom da voz quando a pessoa está com algum problema, quando a pessoa está triste, quando a pessoa tem um segredo, você sabe, entendeu? Quando fez alguma coisa errada também, né? Principalmente filho, marido, a esposa, né? Você sabe. Então a gente decora as pessoas. E eu acho legal isso, né? Então é isso. Essas são... A última notícia é que passamos um dia com Anne Frank. Passando por todos os problemas dela, com as partes engraçadas, a parte chata dela, porque ela é chatinha, assim, ela é um pouco chatinha também, não é só as outras pessoas.
Quer ver? Quando ela fala da senhora Van Damme, eu reparei uma coisa. Eu não sei se é lá pra frente que vai ter uma passagem que eu entendi o seguinte. Até agora, sabendo da senhora Van Damme, é uma mulher assim, bem organizada, mas que tem sérios problemas com o marido. Então eles estão sempre brigando. E eu acho que a Anne Frank, ela repara bastante nisso, né? Que casal chato, né? Eles brigam demais. Mas essa senhora Van Damme, ela tem as qualidades dela. E tem alguma coisa na Anne Frank que parece até que é igual nessa senhora Van Damme. E por isso que a Anne Frank não gosta da senhora Van Damme e a senhora Van Damme não gosta dela. Que elas têm opiniões fortes. É isso que eu reparei. Entendeu? Então, às vezes, igual a Anne Frank com esse do céu também tem opiniões fortes. Então ele fala para ela, por que você está lendo esse livro? Esse livro não é para você. E aí ela fala, você tem muita opinião, né? Mas não é assim. Você vai viver isso, vai ser diferente. Você vai viver isso, não vai ter graça para você. Mas eles têm opiniões fortes também, por isso é que se chocam. Porque talvez tenham características semelhantes. Então você com outra pessoa que tem características semelhantes, às vezes pode bater um pouco de frente. Entendeu? Justamente por ter alguma, como dizem, né? Às vezes dois iguais, exatamente iguais, não dá muito certo. Às vezes tem que ceder. E às vezes, né? Por exemplo, eu tenho uma parte que a Anne Frank conta, a questão das panelas. Ela fala que tem a pia cheia de panelas sujas. E que essa senhora Van Damme reclama. A senhora Van Damme tinha razão ali. Até se eu pudesse, falaria para a Anne Frank, não, Anne Frank, eu acho que você estava errada. Ela e a irmã dela. Você tinha que lavar sua panela, a sua irmã lavar a panela dela, nesse caso, né? Mas ela tá muito brava com a sua senhora Van Damme. Então, às vezes, ela não repara que alguma coisa ela poderia mudar, entendeu? E, às vezes, a senhora Van Damme também não repara que alguma coisa ela é muito implicante com a Anne Frank. Quer ver? Tem uma parte ali que a senhora Van Damme fala assim, Anne Frank, você não vai comer isso aqui? Não, você tem que comer isso aqui. Daí fala, como ela é adolescente, ela é quase uma criança ainda, não lembro quantos anos, acho que 14 anos. E naquela época, 14 anos era considerado ainda criança, né? Não é como hoje. Ela fala para a mãe da Anne Frank, você tem que obrigar a sua filha a comer isso aqui. E a Anne Frank fica muito brava, porque não conseguindo fazer com que demover a Anne Frank, ela usa de outra pessoa para convencer, né? Daí dá esses embates. Tchau. Linda. Você mexeu nas minhas coisas? Sim.